orientadora intitulado Cuidados com os Recém-Nascidos frente à pandemia do coronavírus. Boa sorte, Luciara. Obrigada. Vocês estão vendo já? Sim. Sim. Certo. Bom dia, gente. Meu nome é Luciara e eu vou apresentar o trabalho intitulado Cuidados com os Recém-Nascidos frente à pandemia do coronavírus. Inicialmente, a COVID é uma patologia causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2. Ele é responsável por um amplo espectro clínico, que varia de infecções leves, quadros assintomáticos, até os quadros graves, que podem levar à morte, como já aconteceram muitos. Foi declarada como uma emergência de saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde, pelo seu alto potencial de transmissibilidade e aos riscos causados ao ser. E, posteriormente, ela foi declarada como uma pandemia, por estar atingindo todo o mundo. Diante disso, alguns grupos de risco foram elencados, e entre eles nós temos os recém-nascidos. Freitas traz que uma atenção especial ela deve ser dada aos recém-nascidos, visto que seu sistema imunológico ainda é imaturo, tornando-os assim mais suscetíveis à infecção pelo vírus. Dessa forma, nós temos que os recém-nascidos estão dentro desse grupo de risco poder apresentar esse sistema imunológico ainda em maturação, sendo assim suscetível a essa infecção. Como objetivo, nós temos orientar os profissionais e familiares que lidam com os recém-nascidos para a realização dos cuidados necessários neste tempo de pandemia por coronavírus. O trabalho trata-se de uma revisão de literatura, onde foram elencados artigos indexados nas bases Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, LILACS, e Scientific Electronic Library Online, a Cielo, utilizando-se os escritores recém-nascidos, a enfermagem e Covid, com o operador booleano AND. Tivemos como critérios de inclusão os artigos disponíveis na íntegra online, nos idiomas português e inglês, sem restrição de ano. Como critérios de exclusão, as publicações que não seguem a linha de pesquisa. Com isso, foram encontrados cerca de 102 publicações, incluindo artigos, notas técnicas, e destas, apenas 10 seguiram a linha da pesquisa. Com isso, nós temos como resultados que as medidas dos cuidados envolvendo os recém-nascidos, elas envolvem as medidas gerais de prevenção e controle do coronavírus e também medidas específicas, bem específicas para esse grupo dos recém-nascidos. Como medidas gerais, nós temos a higienização correta e constante das mãos, como água e sabão ou álcool em gel, a utilização dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, pelos profissionais de saúde, a monitorização e acompanhamento dos recém-nascidos e seus familiares em relação aos sintomas do coronavírus, a utilização correta de máscara de proteção pela puérpera, pelos familiares e pelos profissionais que atendem esse grupo. E um ponto bem específico, nós temos o incentivo à amamentação, já que não há nenhuma comprovação científica de que o leite materno transmite este vírus, e a amamentação, leite materno oferece inúmeros benefícios ao recém-nascido, além como os fatores imunológicos de proteção. Além dessas medidas, nós temos também evitar sair com o recém-nascido de casa, porque eles não podem usar máscara, evitar receber visitas, de forma a realmente proteger esse recém-nascido. Dessa forma, os cuidados relativos aos recém-nascidos, eles englobam as medidas gerais de prevenção e controle da COVID, além de medidas específicas, como foi no caso da amamentação, sendo assim primordial o conhecimento referente a esses cuidados para todos aqueles que lidam com os recém-nascidos. Aqui estão as referências. Muito obrigada. Pronto.
Vou falar um pouco, tá? Eu combinei com a Alzira que a gente ia fazer as apresentações. A cada apresentação eu ia falar um pouco sobre o trabalho. E eu vou incluir tanto a questão da apresentação como a questão do resumo, já que a gente não teve esse feedback do resumo, né? Para poder falar um pouco também de como vocês escreveram, como foi estruturado esse resumo. Luciara, primeiramente, parabéns pelo assunto. O Covid é um tema muito recente, né? É um tema que a gente tem o quê? 7 meses, 8 meses de Covid por aí. Então, muitos trabalhos estão sendo feitos no tema. E trabalhar com essa questão dos recém-nascidos é de suma importância, porque a gente sabe que as crianças não são, as crianças assim em si, não são um grupo de risco tão alto, mas os recém-nascidos sim, pela questão do sistema imunológico e tudo mais. Então, como tudo é muito novo, a gente não sabe nem como o Covid ele pode se desencadear nesse público-alvo, né, que são os recém-nascidos. Então, é muito importante o trabalho nessa questão. Primeiro, assim, falando um pouco do resumo e, além disso, entrando no trabalho da apresentação. Você foi muito clara nas suas palavras, assim, você foi bem objetiva, trabalhou todos os tópicos, como as regras pediam, né? Introdução, metodologia, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Trouxe também tudo o que foi feito no resumo, tudo que foi falado no resumo, você trouxe na sua apresentação, trabalhou o tempo muito bem, que nem eu trabalho tão bem assim, você foi bem objetiva mesmo. Mas, assim, uma sugestão, tá? Quando a gente trabalha com revisão de literatura, a gente pode já sinalizar no próprio título que é uma revisão de literatura. Eu sei que o resumo, às vezes, na verdade, o trabalho próprio evento, ele pede para que tenha um número limitado de palavras no título. Mas eu fui ver que o seu título dava para colocar, sabe? Cuidados com recém-nascidos frente à pandemia do coronavírus, 2 pontos, uma revisão de literatura. Isso é importante para que o próprio leitor já saiba qual é o tipo de estudo que ele vai ler. Então, é só assim, uma sugestão para as próximas vezes que você for fazer uma revisão, você possa colocar uma revisão de literatura ou revisão de literatura, é bem interessante que se tenha. Outra coisa é no seu objetivo. O seu objetivo, você disse assim, orientar profissionais e familiares que lidam com recém-nascidos para a realização dos cuidados necessários nesse tempo de pandemia. Na verdade, eu trocaria esse orientar por investigar, analisar, porque, na verdade, seu estudo, ele está querendo pegar outros estudos, né? Analisar outros estudos que já foram feitos para trazer esses cuidados que os profissionais de saúde ou os próprios familiares devem ter com os recém-nascidos. Então, eu trocaria só essa questão do orientar por outra palavra, analisar ou investigar, alguma coisa do tipo, certo? Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Sim, a questão do seu resumo. Os descritores que foram ditos no resumo, na parte da metodologia, eles não são iguais aos descritores que foram ditos lá embaixo. Então, só a questão de se atentar para os descritores que foram citados lá no resumo, ter também lá os mesmos descritores lá embaixo. Coisas simples, certo? Coisas de só técnicas mesmo. E outra coisa, no seu resumo, e você não trouxe muito aqui, mas foi perfeito. Só a questão da escassez, né? Então, a escassez ele pode ser por 2 tipos. Tanto por você ter elencado 2 bases para fazer a revisão de literatura, e isso pode ter restringido um pouco o seu N de artigos, certo? E também pode ser também pelo próprio tema, porque como é Covid, são 7, 8 meses de Covid, então o tema é muito novo, os estudos ainda estão sendo publicados, então
pode ser por isso também, certo? Só para dar um retorno a isso, a questão da escassez. Então, se você achou muito pouco artigo, abre um pouco mais a questão isso, o que você falou aí, que eu já esqueci, das bases de dados, certo? Abre um pouco mais o leque, que pode ser que você encontre mais, até questão de bases de dados internacionais, porque muitos estudos do Covid estão sendo feitos mundialmente. Então, pode ser que você encontre mais estudos, com certeza, em bases internacionais também, certo? E, por último, só a questão de restrição de ano. É muito importante, porque, assim, nós temos vários tipos de revisão, correto? Revisão integrativa, sistemática, revisão de escopo, que está sendo uma revisão que está sendo muito feita atualmente. A revisão de literatura, ela é importante que se tenha restrição de ano, certo? Que se faça assim, nos últimos 10 ou 5 anos, até porque muitos eventos, muitas revistas, até para você pensar no futuro, assim, gostam que os estudos sejam mais atuais. Nesse caso, se você botasse restrição de 5 anos, não ia dar muita coisa, não, porque o Covid é atual. Mas nas próximas revisões, de você poder colocar, principalmente na revisão de literatura, a sistemática, ela ainda permite um tempo maior, tipo de 10 anos, 15 anos. A de escopo permite que não tenha restrição de ano. Mas a literatura, a revisão de literatura, ela não permite tanto essa não restrição de ano, sabe? Então, só para você ter artigos bem mais atuais sobre o assunto, você precisa restringir o ano para você não trazer coisa velha demais. A literatura ela vai sempre se atualizando muito rápido, tá certo? É só como sugestão mesmo. E parabenizar pela sua apresentação, pela sua clareza, certo? Objetividade, tudo mais. Pronto, é isso. Tá certo, muito obrigada. Nada. Parabéns, Luciara. Agora vamos para o segundo trabalho, intitulado Folder como Instrumento de Educação em Saúde durante a Pandemia da Covid-19, Relato de Experiência. O apresentador será o Denis Silva Oliveira. Boa sorte, Aldeni. Você consegue projetar a sua apresentação ou você gostaria que a gente projetasse? Bom dia, pessoal. Vou tentar aqui projetar, tá ok? Certo. Fique à vontade. Vocês me avisam se estão vendo? Avisamos. Ainda não apareceu. Agora apareceu, Dani. Pronto. Bom dia, pessoal. Novamente, meu nome é Aldeni, sou estudante de enfermagem e vou apresentar o trabalho intitulado Folder como Instrumento de Educação em Saúde durante a Pandemia da Covid-19, um relato de experiência. Inicialmente, a gente percebeu que por conta de ser uma doença nova e um pouco com a falta de informação e conhecimento, a população ela estava buscando os atendimentos nas unidades de saúde de forma muitas vezes desnecessárias. Como assim? A gente sabe que a Covid-19 muitas vezes é assintomática. Além de ser assintomática, algumas pessoas apresentam sintomas leves, né, que é muito comum, muito parecido com o quadro de uma gripe comum. E muitas vezes esses pacientes não necessitavam necessariamente de um atendimento hospitalar, e sim ficar em isolamento ou em casa, né? Como a Organização Mundial de Saúde fala, a maioria dos casos
as pessoas vão ser assintomáticas, vão sentir sintomas leves, parecido com um quadro comum de gripe, e diante disso, é, os, os alunos de enfermagem da minha faculdade, junto comigo, a gente decidiu fazer um folder de orientação especificando alguns sinais e sintomas e quando os pacientes deveriam procurar cada unidade de saúde. É a atenção básica, o atendimento de pronto, é a unidade de pronto atendimento e assistência hospitalar, né? Qual é o motivo disso? A partir disso, os pacientes terem conscientização de quais os sintomas e sinais que eles e qual unidade de saúde eles deveriam procurar, assim evitando que uma superlotação desnecessária na unidade de saúde, né, e a não exposição desses sintomas, como alguns pacientes, devido ao medo, à desinformação, como é uma doença nova, e as pessoas estavam e estão muito assustadas, em qualquer sintoma, mesmo que não fosse característicos da Covid-19, eles procuravam assistência, como uma simples tosse, uma dor de garganta, e muitas vezes poderia não ser a Covid-19 e o paciente se deslocava da sua casa, correndo risco de contaminação, para ir procurar assistência hospitalar de forma desnecessária. Então, diante disso, a gente construiu o folder, que eu vou mostrar para vocês, né? Aqui é uma espécie de capa que tem apenas uma mensagem de, como eu posso dizer, fugiu agora a palavra, de motivação, né, para que as pessoas continuassem em casa, se protegendo da Covid. E aqui está o folder, que foi de nossa autoria, a gente construiu, confeccionou, e esse é o objetivo do trabalho, a gente relatar a experiência de como foi produzir esse folder, né, que tem aqui 4 perguntas. Quando devo procurar o serviço de saúde? A primeira, quando devo procurar a unidade básica de saúde? Aqui está bem pequenininho, vocês me respondam se vocês conseguem ver nos slides, por favor. Não, a resposta das perguntas não dá para ver muito direitinho, só dá para ver a pergunta em si. Pronto, eu posso tirar bem rapidinho dos slides para abrir ele normal, porque no slide eu não consigo dar zoom. E aí, Alzira, pode? Por mim, tudo bem. Pode, por mim tudo bem. Tá bom, vou tirar aqui bem rapidinho, tá bom? Então, pessoal, diante disso, como eram alguns sintomas, alguns pacientes sentem sintomas leves ou assintomáticos, esses quadros poderiam ser acompanhados numa unidade básica de saúde, e às vezes o paciente procurava diretamente um hospital e uma UPA se expondo a um maior risco de contaminação. Então, temos aqui, primeira pergunta, quando devo procurar a unidade básica de saúde, que tem como sintomas iniciais do vírus, como febre baixa, tosse, dor de garganta e coriza. A2, quando deve procurar o hospital ou UPA, foi colocado dessa forma porque, como o folder foi também compartilhado nas redes sociais, a gente não sabia se todas as cidades iam ter UPA, ou só hospital, ou só UPA, né? Então, sintomas como coriza, tosse, febre, falta de ar, vômitos ou diarreia, perda do paladar. Quando deve ficar em casa e em alerta, sintomas como coriza, tosse, febre, perda do paladar, o olfato, e por último, quando deve ficar em casa, sintomas como coriza e tosse. Então é isso, vou voltar aqui para os slides. E aqui são as minhas referências. E é isso. Obrigado. Pronto, Aldemir.
Você também foi bem objetivo, terminou no tempo. Parabéns. E parabéns também pelo tema trabalhado. Como eu já falei, né, vou falar em vários trabalhos, tudo é muito novo. E assim, a gente que é da saúde, da área da saúde, a gente se pegou assim num tempo em que nós não sabíamos o que fazer, né? Não sabíamos o que essa doença traria, então no início foi muito obscuro. Imagine para as pessoas que não são da área da saúde, né? Então, para eles é muito mais assustador ainda, porque eles não sabiam o que fazer, como proceder. Então, a educação em saúde, ela entra como de extremamente importante nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu adoro a parte de educação em saúde, porque ela é de muita importância para a gente conseguir conscientizar a população, conseguir fazer com que esse vírus ele não seja assim passado de uma pessoa para outra por questões da população não saber o que fazer, como fazer. Então, o seu trabalho, o seu resumo, ele foi muito bem descrito. Você trouxe tanto a parte da introdução muito bem feita, como um relato de experiência. Não tinha como você trazer as perguntas e as respostas no seu resumo, é claro, porque não tinha nem espaço para isso, pela quantidade de caracteres, mas o que mais importava mesmo são as perguntas, certo? Para saber o que era mesmo que estava compondo o seu folder, o folder de vocês, né? Que foi você e mais outros colegas e os professores que conseguiram fazer esse folder. Então, só uma pergunta, assim, Aldeni, vocês conseguiram entregar na atenção básica, deixar esses folders lá disponíveis, enfim, conseguiram ter um retorno se essas pessoas fizeram a leitura desse folder, em quantas atenções básicas vocês conseguiram mostrar, ou se vocês tiveram um maior alcance pela internet mesmo, né? Porque a gente sabe que as redes sociais elas alcançam mais gente. Então, como foi essa questão de vocês distribuírem esse material didático impresso? Que eu vi que vocês também distribuíram impresso, né? Vocês escolheram a quantidade de instituições hospitalares, ou seja, UPA ou atenção básica? Pronto. A gente não teve muito esse feedback, a gente teve mais por conta das limitações que a gente estava em isolamento social, a gente construiu tudo virtualmente, as reuniões foram virtualmente na construção, então a gente compartilhou bastante nas redes sociais, enviamos para todas as nossas turmas, e como a gente também não podia estar saindo para distribuição, então a gente decidiu imprimir de forma grande e colocar nas UBS por exemplo, tinha o pessoal do grupo de todo o trabalho, cada um ia na sua unidade básica de saúde mais próximo, mais pertinho, porque também, infelizmente, a gente podia estar, né, circulando. Então, o maior feedback que a gente teve foi realmente nas redes sociais, onde todo o grupo compartilhou, a gente mandou também para outras turmas da faculdade, para a nossa turma, pediu para colegas compartilharem, e foi isso. Entendi. Então foi em formato de cartaz mesmo. Vocês fizeram esse folder em formato maior e colaram lá como algo informativo no início da estrutura da UBS, né? Isso. Entendi. Legal, legal. Que bom, né? Que vocês conseguiram, mesmo com essas limitações, conseguiram até levar na parte. Porque tem muita gente a população, assim, que vai à UBS, tem muita gente que não tem acesso também por mais que seja um tempo em que as redes sociais estão assim, muito, muito bem sido usadas, né, para isso, mas tem gente ainda que não tem rede social, que não tem nenhum celular, assim, que tem acesso à internet ou computador, então é importante que tenha mesmo nas unidades. Mas a grande limitação também é que a gente estava em plena quarentena, ainda está, né, e não tinha como distribuir em tantos lugares assim. Mas parabéns por terem conseguido pelo menos levar algumas unidades.
E também a rede social também contribui muito para a disseminação dessas informações. Eu parabenizo pela apresentação, também foi no tempo, você foi claro, trouxe tudo o que tinha no resumo para a apresentação. Só a questão das referências, que ficou um pouco grande, podia diminuir um pouquinho mais a letra, só isso, a fonte. E outra coisa, na questão da apresentação dos slides, né? Eu gosto muito quando traz, assim, poucas palavras, certo? Porque quando a gente traz muita coisa nos slides, para quem está assistindo, a gente tem a sensação que a gente vai ler rápido e não consegue se concentrar, porque tenta ler tudo e, ao mesmo tempo, tenta escutar. Então, como sugestão, né, das próximas vezes, você, deixar só em tópicos, sabe? Porque, com certeza, você tem o domínio sobre o assunto, porque você foi quem fez tudo, então, relato de experiência, com certeza, você sabe. E só deixar em tópicos, porque aí fica mais fácil para quem está lendo e para você também, fica mais bonita a apresentação, certo? Só a questão de evitar tanto texto na apresentação, para ficar uma coisa mais, assim, mais leve, essa é a palavra, só como sugestão, tá certo? E parabéns mais uma vez. Tá bom, obrigado. Nada. Parabéns, Aldeni. A gente vai agora para o terceiro trabalho. Sentimentos e proatividade de discentes de enfermagem durante a pandemia da Covid-19, relato de experiência, com a apresentadora Samela Carina de Macedo Leopoldino. Você consegue projetar, Samela? Ou você... Vou projetar aqui. Tá certo. Falam se estão vendo. Pronto, avisamos. Estão conseguindo ver? Sim. Então, bom dia. O trabalho tem como título Sentimentos e Proatividade das discentes de enfermagem durante a pandemia da Covid-19, relato de experiência. De minha autoria, Samela Carine, junto a Ana Carolina, Fernanda Rademacher e a professora Ana Luísa Brandão como orientadora. Nós somos graduandas de enfermagem pela UFRN. Então, nessa introdução, é importante lembrar que a Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus, e a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia em meados de março desse ano de 2020, e desde então iniciou-se a quarentena pela urgência de isolamento social para diminuir a disseminação viral em massa na população. Então, diante desse atípico cenário causado e trazido pela doença da Covid-19, foram gerados nas pessoas sentimentos de incerteza e medo, principalmente em nós, discentes do curso de enfermagem. Nós nos vimos diante desse sentimento de incerteza por não sabermos como daríamos prosseguimento ao curso diante da quarentena, como ficariam as aulas práticas, os estágios, e também a sensação de medo, porque nós, como futuros profissionais da saúde, estaríamos nessa linha de frente contra o vírus e também sentimos medo diante da ameaça que o próprio vírus traz. Então, diante desses sentimentos negativos, nós também, como discentes, vimos a necessidade de proatividade, que eu vou falar um pouco mais na frente também no desenvolvimento do trabalho. Então, nós objetivamos descrever a experiência e sentimentos das discentes de enfermagem durante a pandemia da Covid-19. Nós sabemos que a enfermagem exige competências e habilidades específicas, dentre elas a proatividade, a autonomia e a resiliência. Trago uma citação de Porto, do ano de 2016, que conceitua a proatividade como uma ação antecipada diante dos acontecimentos vivenciados pelos indivíduos. Então, nós buscamos, enquanto discentes, não paralisar nesses sentimentos negativos advindos pela doença, mas utilizar esse contexto a favor de uma formação acadêmica com qualidade. Então, buscamos, nesse período de quarentena, ir nos qualificando, mas também respeitando os nossos sentimentos. Então, nós, como futuras enfermeiras,
nos vemos, diante desse contexto, responsáveis pela construção do perfil profissional que nós nos tornaríamos. Trago também uma citação de Sala Nova, recente, desse ano de 2020, que diz que a resiliência humana e social nos permite reconstruir e superar, apesar das dificuldades. A resiliência emerge da adversidade e é a capacidade de continuar a funcionar bem nessas situações adversas. Então, buscamos, no período de isolamento social, de quarentena, como chamamos, como acadêmicas, esse exercício de antecipação e de responsabilização por uma formação de excelência, através de alguns pontos, através de uma postura ativa, por meio de ingressos em projetos de extensão informacionais adaptados ao formato remoto, participação e qualificação em cursos oferecidos pelas plataformas virtuais, principalmente a plataforma UnaSUS, a presença em congressos, jornadas, simpósios, participação em projetos de ensino e também a participação ativa no ensino remoto, principalmente através de monitorias. Então, aqui eu trago algumas logos de algumas coisas que nós fomos participando durante esse período de quarentena, buscando essa proatividade. Nós participamos, na figura 1, do projeto de ensino complementar, chamado UNAENF, que inspira essa proatividade aos discentes. Também fazemos parte do grupo de pesquisa Práticas Assistenciais e Epidemiológicas em Saúde e Enfermagem, o PAESE, na figura 2, monitoria de semiologia e semiotécnica, na figura 3, também participo de um projeto de extensão oncohematológico, que está, nesse tempo, adaptado ao remoto. Participamos do Congresso de Liga Acadêmica de Pediatria, pela LAPED, UFN, Congresso Nacional de Enfermagem, também participamos. Também sou monitora de embriologia, onde nesse tempo virtual e remoto nós temos buscado nos adaptar e nos reinventar para atender melhor os alunos. E também participamos de minicursos pela plataforma UnaSUS. Então, por meio desse trabalho, nós concluímos que o bom profissional ele é forjado principalmente nessas situações adversas, que exigem de nós a resiliência, a proatividade e essa autonomia, porque, como eu falava no início, o perfil profissional que nós nos tornaremos depende de nós enquanto discentes, e o que fazemos na graduação também. Então, os sentimentos desencadeados por esse tempo de doença, de pandemia, eles devem ser reconhecidos e considerados, sim, não só por nós alunos, mas também pelos docentes e demais profissionais da enfermagem que nos conduzem na nossa formação. E esses docentes e profissionais que também estão inseridos nesse processo de pandemia e também têm os seus próprios sentimentos, eles poderão passar a compreender melhor o período vivenciado por nós, já que eles também vivem, e também podem nos ajudar na nossa formação a nos adaptarmos aos sentimentos expressados diante desse cenário em comum. Então, aqui as referências, a Organização Mundial da Saúde, também um artigo de Porto, que traz como título Análise da Proatividade da Enfermagem em um Hospital Universitário Público, e também um artigo de Sala Nova, que traz como nós podemos sobreviver à doença coronavírus, e também traz algumas coisas sobre a resiliência. É isso. Pronto. É Samela, né, que se pronuncia? Isso. Pronto. Para não pronunciar errado. Pronto, Samela. Olhe, seu trabalho é de extrema importância. Assim como todos, seu trabalho também é de extrema importância, porque trabalha um assunto muito importante, que é os nossos sentimentos, né? Os sentimentos da gente também, como profissional, como estudante, diante desse tempo assim, bem obscuro, desse tempo que a gente não sabe para onde vai, para onde vem e o que será de nós, né? Como estudante, eu entendo que deve ser bem difícil, porque as aulas elas foram meio que canceladas por um período, né? E a questão de ser remota, uma coisa muito, muito distante da enfermagem, no sentido de que
remoto você não pode estar ali presente, a enfermagem ela é muito prática, então a gente tem que se adaptar a um novo cenário e ter que ficar em casa, e os sentimentos de como será, meu Deus, vou atrasar meu curso, como é que vai ser, e a questão de se eu vou estar aprendendo realmente, se isso vai me prejudicar enquanto na minha formação. Então, é muito importante esse tema de trazer um pouco dos sentimentos e trazer também a questão de como vocês fizeram para poder enfrentar isso tudo, né? Questão de parabéns por ter procurado sempre estar trabalhando, mesmo que remotamente, em monitorias, em projetos de extensão, em projetos até de questão de publicações, que é muito importante tanto para o currículo de vocês, como para o próprio aprendizado. Então, muito interessante, muito legal saber disso, saber desse retorno, né, de vocês. Então, parabéns pelo tema, pelo trabalho apresentado, pela clareza e objetividade, como tenho dito de todos aqui, todos estão sendo bem objetivos e claros, e estão trazendo o que trouxe no resumo, trouxe também na apresentação. E você trouxe um plus, assim, na questão de o que é que eu fiz, o que é que a gente fez durante essa pandemia. Mostrou os projetos, mostrou as monitorias que estão participando. Então, bem legal. A questão das referências que você... que geralmente eu mesma faço isso, né? Nas nossas apresentações. Essas são as nossas referências e, puf, passou, né? Então, você foi cuidadosa nesse sentido de colocar, olha, essa foi a referência que eu trouxe para tal coisa, essa foi essa para esse sentido, para esse tema. Enfim, muito bom nesse sentido. Aí, falando um pouco sobre o seu resumo. Seguinte, seu resumo muito bem feito, muito bem trabalhado também, só que eu senti falta que quando eu baixei, não estava no template, não sei se fala assim, template, do evento, não sei se porventura vocês estavam muito em cima da hora e esqueceram de colocar no template, porque faltou essa parte, sabe? O template, falta também a questão da organização dos autores, as regrazinhas do evento que pedia para organizar de uma forma lá que vocês acabaram que não conseguiram fazer. Não sei se foi questão de tempo ou não conseguiu lembrar, enfim, foi nesse sentido que eu trouxe. Outra coisa também que faltou só no resumo faltou inserir a estrutura do relato de experiência. Veio o resumo corrido, certo? Deveria ter vindo introdução, aí tarará, certo? Aí relato de experiência, tarará, como considerações finais, né? Que tinha considerações finais, também ficou faltando só a questão da estrutura mesmo do resumo. Foi só isso. E também vocês colocaram palavras-chave. Tem sempre essa dúvida, palavras-chave, descritores, então a gente sempre saber diferenciar o que são palavras-chave do que são descritores, e também o evento ele pedia para trazer os descritores, né? Aí só foi essa questão, assim, só como sugestão para da próxima vez, porque assim, existem eventos que eles trazem, por exemplo, um tempozinho para o autor poder ver e dizer, isso está errado, vou conseguir consertar e resubmeter de novo. Mas nesse evento a gente não teve condições de trazer esse tempozinho, porque foi muito corrido. Então, só a questão de se atentar para, né, não dar tanto trabalho assim aos pobres dos quem vai consertar essa questão da parte... Como meu Deus, eu estou esquecendo. Mas da parte do template, essas coisas, sabe? Então, só isso mesmo que eu venho para trazer, só para se atentar para os próximos eventos, tá certo? Parabéns mais uma vez, e é isso. Tá bom, obrigada. Parabéns, Samila, pela apresentação. Agora a gente segue com a apresentação do trabalho Manejo de pacientes com diagnóstico ou suspeita de Covid-19 durante a manobra de ressuscitação cardiopulmonar,
A apresentadora será Geiciele Alves da Anunciação Barreto. Geiciele? Oi. Bom dia. Vocês estão me ouvindo adequadamente? Gostaria que a gente projetasse ou você? Não, é projeto aqui. Vou projetar. Boa sorte. Obrigada. Vocês conseguem ver? Sim. Certo, então eu vou dar início. Bom dia, Geisiele Alves, da Anunciação Barreto. Eu sou estudante da graduação do 10º período do curso de Odontologia pela Faculdade Adventista da Bahia e tenho como coautora a Gabriele Alves, da Anunciação Barreto, acadêmica de enfermagem pela Faculdade Nobre, e como orientador, o professor especialista em urgência e emergência, Antônio Carlos Estrela de Araújo. Irei apresentar um trabalho que se intitula Manejo de pacientes com diagnóstico ou suspeita de Covid-19 durante manobra de ressuscitação cardiopulmonar, e desde já agradeço a comissão organizadora do evento pelo aceite do trabalho. A Covid-19, fruto da sua alta transmissibilidade, tornou-se uma emergência sanitária a nível mundial. A doença é provocada pelo vírus SARS-CoV-2 e, como podemos observar aqui na figura 1, trata-se de um vírus de RNA envelopado que apresenta em sua estrutura diversas proteínas, como é o caso da proteína spike, que vai atuar justamente no processo de ligação do vírus à célula hospedeira. A cadeia de transmissão viral, como podemos observar nas figuras 2A e 2B, pode se dar através do contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, entre outras secreções que estejam contaminadas, bem como através do contato com objetos ou superfícies contaminadas. Como os profissionais de saúde estão na linha de frente no que se refere ao atendimento desses pacientes com suspeita de Covid, cabe ao profissional atuar de forma a controlar essa cadeia de transmissão viral, principalmente durante a realização de procedimentos que têm o potencial de produzir aerossóis, como é o caso da reanimação cardiopulmonar. A parada cardiorrespiratória, também chamada de PCR, pode ser definida como a interrupção súbita dos batimentos cardíacos e dos movimentos respiratórios, associada na perda de consciência, sendo que trata-se de uma situação clínica de emergência, já que pode causar lesão cerebral irreversível, bem como levar o paciente a óbito. O principal manejo de pacientes em parada cardiorrespiratória é a realização da reanimação cardiopulmonar, a RCP, sendo que, como podemos observar na figura 3, está representada a cadeia de sobrevivência preconizada pela American Heart Association, no que se refere ao atendimento vascular de emergência para esses pacientes. Então, pode-se destacar a importância da realização do acionamento do serviço de emergência, bem como da prática dos serviços de suporte avançado de vida. Aí, aqui no segundo elo, podemos destacar a importância da realização das compressões torácicas, sendo que, trazendo para esse contexto da pandemia pela Covid-19, tanto as compressões torácicas, quanto o manejo das vias aéreas, quando bem habilitados, eles têm um potencial de gerar aerossóis e expor o profissional ao risco de contaminação, sendo importante, portanto, a realização de algumas manobras, como representada aqui na figura 4, pela oclusão da cavidade oral do paciente e também do nariz desse paciente com a máscara. É importante destacar que essa oclusão ela deve ser feita tanto durante a realização do suporte básico de vida, quanto durante o suporte avançado de vida. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é descrever as orientações pertinentes aos profissionais de saúde durante a manobra de RCP em pacientes confirmados ou com suspeita de infecção pela Covid-19. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, desenvolvida por meio da seleção de trabalhos que estavam indexados na base de dados da PubMed e Cielo, após o cruzamento desses descritores, sendo que foram selecionados estudos publicados no ano de 2020 e a amostra final contava com 7 estudos. Bem, o atendimento de pacientes em parada cardiorrespiratória, no contexto da pandemia pela Covid-19, ele requer algumas particularidades a fim de garantir a proteção individual do profissional, bem como
a proteção da equipe e de toda a comunidade. No que se refere ao atendimento inicial, é importante que antes de entrar em contato com esse paciente, o profissional ele esteja adequadamente paramentado. Aí aqui na figura 5, podemos destacar a importância dos equipamentos de proteção individual, como é o caso da máscara, do gorro, óculos de proteção, protetor facial, o jaleco descartável e as luvas, sendo que esse profissional, ele deve ter previamente realizado a higienização das suas mãos com água e sabão ou com álcool 70. É importante também restringir ao mínimo necessário o número de profissionais que irá entrar em contato com esse paciente e dar sequência com o reconhecimento da parada cardiorrespiratória pelas manobras já preconizadas de avaliação da responsividade, respiração do paciente, bem como avaliação de pulso central. Então, tendo reconhecido a parada cardiorrespiratória, é recomendado, em adultos, que o profissional inicie com as compressões torácicas e, quando habilitado, também realize o manejo das vias aéreas. Esse manejo de vias aéreas, ele deve ser desenvolvido de forma bastante cautelosa, sendo que, se por acaso o paciente ele não estiver com uma via aérea avançada já instalada, o profissional ele pode utilizar a máscara de oxigênio, cuidando para que realize um selamento adequado da face do paciente, cobrindo adequadamente a boca e o nariz do paciente, ou então que ele cubra essa região com uma máscara ou com um pano para evitar esse contato com aerossóis produzidos, especialmente pelas compressões torácicas. É importante também que se evite a realização da respiração boca a boca e o uso do dispositivo máscara com pressão positiva ou do dispositivo bolsa-tubo endotraqueal, pelo risco que esses dispositivos têm de expor o profissional a aerossóis, bem como, se por acaso o profissional ele não puder evitar o uso do dispositivo bolsa-válvula máscara, é recomendado que pelo menos 2 profissionais realizem a selagem desse dispositivo na face do paciente, para que se evite esse contato com aerossóis, ou então que se utilize o bolsa-válvula máscara com filtro de EPA acoplado, como representado aqui na figura 6. Quando o profissional ele for tentar obter uma via aérea avançada, por exemplo, quando for realizar uma intubação, é importante que sejam cessadas naquele momento as compressões torácicas para proteger o profissional que vai fazer a intubação de entrar em contato com aerossóis. E, após a obtenção da via aérea avançada, é importante que se realize a cobertura, a oclusão da boca e do nariz do paciente com uma máscara, como vimos na figura da lâmina anterior, ou então com um pano ou com uma gaze. Em seguida, deve-se continuar com as compressões torácicas, sendo que essas compressões elas devem ser feitas seguindo os protocolos já preconizados, de 100 a 120 compressões por minuto, mínimo de 5 centímetros, máximo de 5 centímetros, de 6 centímetros, permitindo o retorno total do tórax. O profissional também ele deve atuar de forma a não atrasar a desfibrilação desse paciente, e no pós-PCR, é importante que o paciente ele seja mantido sob isolamento respiratório, e aqui já incluindo o ambiente pré-hospitalar, é importante também que o profissional ele realize a limpeza de todos os instrumentais que foram utilizados nesse paciente, bem como de todas as superfícies, realize cuidado, então, com a cena que foi desenvolvida a PCR, já que a gente considera que existem aerossóis que podem ficar suspensos. E também durante a remoção dos equipamentos de proteção individual, que ele realize essa remoção com cuidado para não se contaminar. Conclui-se, portanto, afirmando que os profissionais de saúde estão na linha de frente para o atendimento desses pacientes e que as medidas com evidência clínica, elas devem ser seguidas a fim de proteger o profissional e a comunidade, e essas são as nossas referências. Pronto. Geisiele, né? Isso. Pronto. Geisiele, já parabenizando também pelo tema trabalhado, é um tema muito importante. Todos os temas são muito importantes, mas realmente são do manejo da RCP é extremamente importante, visto que o Covid-19 ele se transmite através de aerosóis, né? Então, quando você vai pensar no RCP, você vê que existem muitas possibilidades de geração de aerossóis por inúmeras causas, pela própria compressão, pela questão da bolsa, válvula, máscara, enfim, de tudo, né? A questão sei lá, dos catéteres utilizados. Então, é muito importante que os profissionais de saúde
eles conheçam as formas que eles precisam cuidar para que não tenham essa transmissão entre profissional e paciente, que possivelmente possa ter, ou que já tem esse Covid-19. Então, foi um grande desafio quando apareceu esse vírus, né? O grande desafio de criar POPs, de criar documentos que trouxessem informações importantes nesse sentido, para que não houvesse essa transmissão entre paciente e profissional, certo? Então, você trouxe realmente as informações mais atuais sobre o assunto. Foi uma construção, nada foi feito de repente, né? Foi se pensando, se estudando, que trouxeram esses filtros, coisas que já existiram, mas que com o advento do Covid foram tomados mais cuidados a respeito dessa RCP, né? Então, seu trabalho foi ótimo, assim, a apresentação, a clareza, a objetividade e a questão do seu resumo. Eu vou trazer um pouco do que eu falei também deixa eu ver, a Luciara, que foi uma revisão integrativa, certo? Eu falei para ela, não sei se você estava no momento, em relação ao título, de você poder trazer o que é que se trata o seu trabalho, já que é uma revisão, porque sempre a gente traz o título, 2 pontos e uma revisão sistemática, ou uma revisão de literatura, então é importante que fosse trazido isso, sabe? Eu sei que o seu título já estava assim, no limite, né? Então, se botasse uma revisão de literatura dentro, passava das 15 palavras. Mas a gente pode colocar manejo de pacientes com Covid-19 ou suspeita durante a ressuscitação cardiopulmonar, uma revisão de literatura. E aí entrava dentro das 15 palavras, certo? Outra coisa, no seu método, por exemplo, isso eu estou falando do resumo também, tá? No seu método, você trouxe as bases de dados, trouxe que era uma revisão de literatura, mas, assim, ao invés de colocar a questão de pesquisa no seu método, que também é muito importante, que você poderia ter trazido até na própria introdução, sei lá, introduzia e dizia qual era, já introduzindo o que você queria trazer, mas pode ser trazido também no método. Ao invés de você ter colocado a questão de pesquisa, você poderia ter colocado isso no resumo. Se você tivesse um trabalho completo, você colocaria a sua questão de pesquisa, com certeza. Mas no resumo poderia ter trazido os critérios de inclusão, o tempo que você utilizou, certo? Então, eu só senti essa falta do resumo, ao invés de colocar a questão de pesquisa, colocar quais foram os seus critérios de inclusão, o tempo, se você usou claro que você usou, né, no mês você trouxe na sua apresentação, que foram nesses meses, artigos de 2020, e pronto, é isso do método, sabe? Só essa sugestãozinha, assim, das próximas vezes de você trazer essa parte. E, bom, os seus resultados, eles são coerentes com os seus objetivos, respondeu bem ao que você quis trazer, porque muitas vezes a gente se perde um pouquinho e traz coisas nos resultados que nem respondem bem aos nossos objetivos, então perde palavras, perde caracteres por isso. Então, você trouxe realmente o que você quis, o que você objetivou no seu trabalho, certo? No mais, é isso. Parabéns e continue assim. Obrigada. Nada. A próxima apresentação, Alan irá apresentar, né, suporte básico de vida na atenção primária, o conhecimento teórico dos agentes comunitários de saúde. Consegue fazer a apresentação, Alan? Consigo, você está me ouvindo? Sim. Vocês podem me avisar se está dando certo, por favor? Tá ok? Tá ok.
Bom dia, meu nome é Alan. Esse trabalho foi constituído pela maioria por acadêmicos de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso. Somos em 4 graduandos, né? Eu, Alan, principal autor, Leandro, Rodrigo, Francisco Amendo, Ana Paula, uma residente em saúde do adulto e do idoso, com ênfase em cardiologia, pelo Hospital Universitário de Mato Grosso, e a professora doutora Jocilene Carvalho Miravetti. O trabalho tem como título o Suporte Básico de Vida na Atenção Primária e os conhecimentos teóricos dos agentes comunitários de saúde. A parada cardiorrespiratória e as doenças cardíacas no Brasil são as maiores causas de morte no mundo e no Brasil, inclusive. Estima-se que no Brasil aconteça cerca de 200 mil paradas cardiorrespiratórias por ano. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estimou que em 2017, 383.961 pessoas foram a óbito devido somente a doenças cardiovasculares. Um dos meios para estar tendo essa diminuição dos números, né, é o suporte básico de vida, que a American Heart Association tem caracterizado já os parâmetros para ser realizado, que são os ELOS, né? E existem evidências que qualquer pessoa pode estar realizando esse suporte básico de vida. O nosso foco foram nos ACS, porque eles têm o maior elo entre a comunidade, eles estão ali no serviço, eles vão ter a primeira evidência, porque geralmente quem a comunidade vai recorrer nesse momento, se tratando de atenção básica, né, e o suporte básico de vida. E as evidências dizem que as pessoas, os leigos treinados, eles têm capacidade total de fazer o reconhecimento de um aparato cardiorrespiratório, fazer uma compressão de excelência, e assim vai aumentar a taxa de vida, uma sobrevida maior dessas vítimas. O objetivo desse trabalho é avaliar o conhecimento teórico dos agentes comunitários de saúde pré e pós um curso de simulação realística, no esporte básico de vida. A metodologia, ela trata de um estudo quase experimental, um delineamento antes e depois com abordagem quantitativa. Ela vai ter algumas variáveis, né? Que é a variável independente, a intervenção, que seria o próprio custo de suporte básico de vida para os agentes comunitários de saúde, e a variável dependente, que vai ser a aquisição do conhecimento teórico e as habilidades práticas adquiridas no atendimento a parada cardiorrespiratória, RSP, né? Ressuscitação, do suporte básico de vida, sendo desempenho teórico o pré e pós-testes escritos, né? Que vão ser imediatos, e desempenho das habilidades, com o uso de manequins e o uso do DEA. Eu vou explicar mais na frente, porque ele é um estudo composto com 7 etapas, né? Os testes teóricos é apenas um recorte. O curso foi composto de 7 etapas, porém, para esse estudo foi considerado apenas a etapa 2 e 6, que é os conteúdos que tem os testes teóricos, pré e pós. A população constitui de 54 ACS, que foram atuantes, né, em 12 unidades de saúde da família, estratégia de saúde da família, em Cuiabá, Mato Grosso. Esses dados foram coletados em novembro de 2019 até março de 2020. Se trata de uma capacitação em suporte básico de vida completo que nós realizamos, né? Os testes teóricos são um recorte desse curso. O momento 1 seria a assinatura do termo, né, esclarecido, né, para explicar qual era exatamente o que estaria sendo feito. Um pré-teste teórico para estar avaliando os conhecimentos prévios dele, antes do curso, se eles tinham algum conhecimento prévio. Eles faziam uma simulação realística também, no conhecimento prévio dele, que aí, em seguida, vinha a prática clínica, com suporte básico de vida, com manequim de baixa fidelidade e o uso do DEA, onde era explicar toda a cadeia, como realizar o uso do DEA, etc. Eles faziam realmente esse teste, faziam a simulação realística agora com o conhecimento adquirido e novamente o pós-teste teórico, finalizando com o debrief para ter o feedback ali deles, o que eles acharam do curso, etc. O teste teórico ele é composto de 20 questões, com questão de múltiplas escolhas, com A, B, C, D e E. Esse teste vai abordar sobre parada cardiorrespiratória e ressuscitação cardiopulmonar de acordo com a American Heart Association, com todos os elos da cadeia de sobrevivência. Os resultados. Participaram do projeto 54 ACS, 50 delas eram do sexo feminino, que representa 93,10%, que uma maioria aí feminina, né? E 4 somente é do sexo masculino, com a média de idade de 40,6 anos entre esses 54. A maioria exerce exclusivamente a função de ACS, eles têm uma média de 8 anos de experiência profissional, a média aritmética,
e apenas 7 desses ACS ocupam mais de um emprego, além da função de ACS. Dentre os 54 participantes, 17 possuem um curso prévio apenas. 17 deles tinham algum curso realizado sobre suporte básico de vida, totalizando 31,48% de curso prévio realizado, dos quais 6 realizaram o curso há menos de um ano, e 11 entre os 5 anos. Né? Então, 17 desses 54 tinham algum curso, só que 11 deles já fazia algum tempo. Né? Então, o conhecimento retido ele pode ter perdido um pouco. Nos testes teóricos, apenas 3 ACS alcançaram os 84%, determinado pela American Heart Association. A American Heart Association, ela determina que, para determinar se você tem um conhecimento teórico eficiente, você teria que ter 84% de acertos, né, da prova. Ademais, quando comparado o pré e pós-teste teórico, houve um crescimento de 36,14% dos acertos. A conclusão que, se você ver, é um número baixo, né, a média, né, de 23,3%. Já a nota do pós-teste veio na média de 60,6% de acerto. Isso denota, apesar de não ter chegado ali nos 84% da American Association, uma retenção de conhecimento bem considerável. Então, para nós mesmos que estamos na universidade, que tem contato, estuda o tema, é um tema que a gente tem que ter ali vivência, está vendo ele diariamente para a gente poder ter essa retenção. Então, a gente pode concluir que a educação continuada ali, no manejo dessa educação, de estar realizando treinamento, é muito importante, porque esse conhecimento ele vai se perdendo com o tempo, se não é treinado. A gente conseguiu uma parceria da Secretaria de Saúde aqui do município para poder estar nesses PSFs, e a gente tem a intenção de estar trazendo esses dados mesmo, juntamente para estar tentando a gente obter mais cursos desse tipo e também o uso do 10 nas unidades de saúde da família. Porque muitos deles não tinham nem conhecimento do que era um DEA, como manusear. Então, é um instrumento muito importante para estar realizando esse cuidado e tendo nas unidades de saúde da família seria excelente. E, ademais, são essas as referências. É isso. Pronto, Alan. Vamos conversar um pouco. Primeiramente, parabéns também pelo tema trazido. Super, assim, essencial para o que para a nossa prática, né, para a nossa vivência, porque a gente pensa assim, na atenção básica. Ninguém acha que o paciente pode parar na atenção básica, pode sim, e olhe que pode parar em qualquer lugar, né? Imagine na atenção básica. Então, ter uma equipe capacitada, ter uma equipe preparada, pelo menos para dar os primeiros passos, né? Um suporte, mesmo que seja o suporte básico de vida, é importantíssimo, porque a gente sabe que numa parada cardiorrespiratória o tempo ele é essencial. Então, se você começar ali o suporte de imediato, isso já vai ajudar demais ao paciente, vai ajudar na sobrevida desse paciente, né? Então, quando a gente não sabe para onde vai e chama o SAMU, pronto. Ninguém sabe o que fazer, não sabe como é que usa um DEA, não tem nenhum DEA na unidade, não sabe como é que faz as compressões, não sabe para onde vai, ninguém sabe iniciar algo. É muito complicado, né? O paciente, ele pode ir a óbito, porque aquele tempozinho que se existiu entre o início da parada e a chegada do SAMU, a chegada do suporte avançado, né, e tudo mais, não se teve. Então, assim, os ACS são de extrema importância, porque isso pode acontecer na própria casa, no momento da visita. Então, o ACS tem que saber o que é que ele pode começar a fazer. Mesmo que ele não tenha um DEA, ele pode começar as compressões. E já o outro já orienta o outro para ligar para 192 e tudo mais, e já vai fazendo isso. Então, quando se sabe o que pode fazer, já é importantíssimo para a vida do paciente, né? Então, é um tema muito muito importante assim, para se trabalhar nas atenções básicas, nos profissionais que não são assim, só, vamos dizer, os profissionais enfermeiros, ou os médicos, ou os odontólogos, mas também os profissionais que ficam no arquivo, os profissionais ACS que ficam diretamente com os usuários da unidade, né? Então,
Esse treinamento foi feito, na realidade, com toda a equipe, né? A gente está usando os dados somente dos ACS, mas foi feito com profissionais, com limpeza, com todo mundo. Ah, que bom. Que bom, porque são os leigos no geral, né? Não são só os ACS, mas são as pessoas no geral, porque nunca se sabe quem vai parar e com quem estará ali na frente. A gente tem que saber quais são as medidas imediatas para serem tomadas, certo? Só uma questão, Alan, falando um pouco, a sua apresentação ela foi boa, ela foi ótima, assim, foi clara e objetiva também, dentro do tempo. Só a questão de, como eu falei para a Aldenir, eu acho, de trazer menos textos na apresentação. Você trouxe imagens, é muito legal quando se traz imagens, porque a apresentação em si fica boa para quem está lendo aquilo, sabe? Trazer menos textos, com certeza, como eu falei para a Aldenir, com certeza você sabe sobre o tema, porque o trabalho foi feito por você e pelos outros autores. Então, a gente traz em tópicos, menos textos, para não ficar tão cansativo para quem está lendo também, certo? Porque, às vezes, o texto está grande, não dá nem para ler. Então, assim, a gente trouxe só por trazer mesmo. Então, os tópicos, a gente já sabe o que você está falando ali, já vai dando um norte, certo? Só como sugestão. Questão você trouxe as fontes, né? Fonte de cada imagem, bem importante, também exigido pelo evento. A questão de, tipo, conclusão, aí deveria estar considerações finais, a questão do que o evento trouxe como regra, né? As referências também, depois eu vou pedir a Alzira para me enviar, se possível, né, Alzira? Não sei se você tá me ouvindo, mas se possível enviar depois as apresentações para que eu possa ver essa questão das referências, porque foram exigidas também nas regras da ABNT, então tudo isso é muito importante, sabe? A gente fica, não, isso daí é o menos importante, mas é para a gente mesmo, né? Trazer um trabalho assim com excelência. No seu resumo, também senti falta do template, eu não vou falar esse nome direito, o template do evento não veio junto com o resumo. Não sei o que houve, foi muito em cima da hora que tiveram que colocar, né, submeter ao evento, mas não veio com um template, só como sugestão para a próxima vez, né, se atentar a isso, porque geralmente os eventos, eles pedem que venham no template do evento. A questão do título, o título não veio com a fonte, o tamanho da fonte, não veio centralizado, como era, que pedia as orientações lá de como era a parte do resumo, né, como era feito, a estrutura do resumo. E outra coisa que eu fiquei em dúvida, Alan, você pode voltar à sua apresentação só para eu tirar essa dúvida, a questão dos resultados, se você puder. Sem problema. Sabe, para eu também não errar, né? Não pecar, não. Eu acabei duplicando, o que eu enviei foi duplicado os resultados. Eu apaguei nesse aqui que eu reparei na hora de apresentar. Não, é só uma dúvida, porque no resumo você diz que as etapas, realmente você disse que foram 7 etapas utilizadas, tá certo? Só que no resumo você disse que foram as etapas 2 e 4, 2 e 4, isso. Foi o erro. Aqui na apresentação você disse que foi o 2 e 6, aí eu fiquei... Não, foi uma digitação mesmo. Sim, foi um erro de digitação, entendi. Nos resultados, você disse que foram 54 ACS. E no resumo, foram 57 ACS. E também a questão de quantos tinham feito previamente o curso de suporte básico. Você disse que eram 16 no resumo e aqui nos resultados 17. Foi assim, só questão de erro mesmo de digitação, por alguma coisa, algum equívoco nesse sentido, só para a gente ver como é que pode fazer, né? Para botar os dados que se adequam tanto à apresentação quanto ao resumo. Só essa questão. Também se atentar nesse sentido
para trazer os dados bem tão fidedignos possíveis, né? Pronto, só isso que eu percebi, que a gente vai tentar consertar, né? E pronto, no mais, eu parabenizo o seu trabalho, muito bom. Não, você trouxe só 2 etapas, mas tiveram muito mais etapas. Com certeza foi um trabalho bem assim, grandioso, né? Querendo assim, ver que teve várias etapas, então trabalhoso também, um negócio que deve ter dado trabalho, porque passou por várias questões de capacitação, questões de administrar os testes, né, de colocar os testes em ação. Então, parabéns para você e para todos os envolvidos no trabalho. Vocês trabalharam com um tema muito importante para a gente, da área da saúde, muito relevante. E parabéns pela apresentação e pela clareza também, tá certo? O próximo trabalho, intitulado A Relevância da Educação em Saúde sobre Direitos da Gestante no Combate à Violência Obstétrica. Sami, aí. Primeiramente, Tudo certo, tudo Sami? certo. Primeiramente, bom dia. Pode deixar aqui o projeto aqui daí. Certo. Estão conseguindo visualizar? Ainda não. Foi? A gente está visualizando só a tela, a apresentação ainda não. Você vai abrir ainda, né? Espera aí, um pouquinho, então. Tá certo. Deixa eu tentar novamente. Agora conseguem? Tá carregando. Pronto. Conseguimos. Conseguiram? Então, primeiramente, bom dia, né? Meu nome é Samia Baracate, eu sou docente do curso de bacharelado e licenciatura em enfermagem da UniOeste, né, que é a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, do campus Foz do Iguaçu, e junto na autoria está a minha colega Ana Caroline Carvalho, que também é docente como eu, mas do campus de Cascavel. E a orientadora é a professora Marieta Fernandes Santos. Então, eu irei apresentar o trabalho intitulado A Relevância da Educação e Saúde sobre os direitos da gestante no combate à violência obstétrica. Para contextualizar a temática, né, nós iremos relatar algumas características da assistência obstétrica no Brasil, onde percebe-se, né, um alto grau de medicalização e abuso de práticas invasivas. No entanto, né, em contraponto, a política de humanização, quando ela é instituída, ela acaba por se tornar uma forma de combate a este modelo. Dessa forma, sendo essencial que a gestante tenha conhecimentos de seus direitos no pré-natal, parto, puerpério, para que possa exigi-los. Em vista disso, a educação e saúde insere-se como ferramenta fundamental no acesso a essa informação, né? E diante dessa contextualização, este trabalho visa descrever as percepções das extensionistas no desenvolvimento das ações educativas em saúde direcionadas às gestantes. Então, o trabalho, o relato da experiência, ele se baseou numa descrição das vivências de acadêmicas de enfermagem em ações educativas em saúde propostas pelo Projeto Rondon na Operação Iaguaru 2020, né? Para quem não sabe, o Projeto Rondon, ele é um projeto de extensão nacional realizado pelo Ministério da Defesa em conjunto com as instituições de ensino superior, né, com esse laço estreito com o Ministério da Educação. Então, a oficina, ela teve como público-alvo, né, as gestantes e seus respectivos parceiros. Ela se desenvolveu no município de Tupanci, localizado no oeste do Paraná, no mês de janeiro de 2020. A oficina baseou-se numa exposição dialogada, né, complementada pela aplicação de dinâmicas reflexivas e problematizadoras acerca dos principais direitos das gestantes no pré-natal, parto e puerpério. Foram utilizadas, né,
como aplicação complementar a técnicas de tempestade de ideias, os recursos audiovisuais e depoimentos retirados da literatura científica. E, ao final, foram feitas indicações de filmes e documentários sobre a temática, buscando complementar e contextualizar melhor o que a gente havia dito para este público. A respeito dos conteúdos que foram apresentados e organizados em 7 eixos de diálogo, foram pré-natal, a questão das 6 consultas, a sua importância no desenvolvimento, né, da gestação, a violência no parto, o direito ao acompanhante, alimentação, informação, privacidade e anestesia, as técnicas não medicamentosas para alívio da dor, a assistência digna e baseada em evidências científicas, a licença materna e paterna e o acompanhamento puerperal e a questão da importância da puericultura. Vale ressaltar que todos esses momentos, eles foram perceptível a participação ativa e a motivação dos participantes quando colocado, né, em pauta o desenvolvimento dessas tecnologias educacionais, sendo enriquecido a oficina pelo relato das experiências prévias dessas gestantes, né, ou dessas mães, dessas mulheres. Aqui algumas fotos, né, do desenvolvimento da ação, aqui em amarelo com a luz melhor sou eu, e a que está um pouquinho mais escura de visualizar é a Ana. Então, para concluir, a gente percebeu que a estratégia didática, quando ela é pautada na aplicabilidade de tecnologias educacionais, ela se torna emancipadora para quem visualiza e participa disso, né? Ainda mais quando se ampara em práticas interdisciplinares, né? Entre a questão da saúde e do direito. Desse modo, permitindo a ampliação do acesso à informação no combate às iniquidades em saúde, a efetivação das políticas de humanização na atenção à saúde, o fortalecimento dos debates envoltos aos direitos da gestante no vislumbre, né, do poder de sua voz quanto ao enfrentamento da violência obstétrica e, por último, a reflexão sobre a relevância do papel desses profissionais, né, do profissional de saúde, no desenvolvimento dessas ações coletivas em saúde em prol da promoção e prevenção. Para concluir, essa aqui é minha equipe, né, o projeto ele foi junto com acadêmicos da UniOeste, que é a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e a UEMP, a Universidade do Norte do Paraná. E para refletir, né, essa questão e essa participação que eu pude vivenciar com o projeto Rondon, ser rondonista não é um estado, muito menos uma escolha, é uma essência que nos compõe, uma maneira de ver a vida e de se colocar no mundo. Ao final, apresento minhas referências, onde a maioria foram artigos científicos de 2019 e 2020, e a legislação referente às diretrizes, né, para a organização do alojamento conjunto. Muito obrigada. Pronto. Sâmia, né? Sim. Sâmia, parabéns pela apresentação, você foi bem objetiva também, dentro do tempo, pôde trazer um pouco dessa experiência. Eu não li o seu resumo, eu acho que você veio para também se adequar à quantidade de apresentadores, mas foi bem claro o que você quis trazer no seu relato de experiência, esse trabalho com as mães, né, com as gestantes, na verdade, né? Não é isso? Sim. Com as gestantes, e é muito importante. A educação em saúde é a base de tudo, né, minha gente? Quando a gente trabalha a educação em saúde, a gente tem uma população que pode... Uma população que ativa na sua saúde também, né? Então, não é só passiva, é ativa também, de poder saber os seus direitos, de poder saber até onde pode ir, até onde pode procurar e tudo mais. E a questão das gestantes, né? Porque às vezes as gestantes de primeira viagem não sabe o que pode fazer, e até mesmo as de segunda viagem, de terceira viagem, às vezes não tem esse conhecimento, né? Então, trazer isso como educação em saúde é muito importante. E essa questão, eu fiquei com dúvida. Esse projeto Rondon é só... que eu nunca ouvi falar, talvez eu tenha ouvido falar e não tenha me aprofundado. Você falou
Você pode dar uma explicação, assim, a mesma explicação, um pouquinho mais devagar, né? Que a gente agora está na parte que eu posso tirar dúvidas. Esse projeto Rondon é mais daí de onde você mora, ou ele é nacional? Como é? Então, ele é considerado um dos maiores projetos extensionistas em nível nacional mesmo, porque quem organiza toda a logística dele é o Ministério da Defesa, né? Junto com o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento, e ele trabalha ele faz tipo um mapeamento, né, dos IDHs, e ele percebe quais locais têm os IDHs mais baixos. E daí ele age, né, solicitando sobre a realização desse projeto nesse município para as prefeituras, né, porque eles pegam uma região e são vários municípios daquela região que participam, né. Eu moro no Paraná e eu tive um pouco, assim, digamos que de azar, né, porque todo mundo vai para esse projeto Rondon e quer ir para o sertão, quer ir para o norte, nordeste. Sim. E no meu ano eu caí no Paraná mesmo. Entendi, a bichinha. Queria conhecer outros locais, né, de como é a vivência desses outros locais, mas tudo bem, você também contribuiu muito bem. Sim, porque tem a questão cultural, né? Muita gente vem e trata da questão cultural, porque ele é um projeto que ele visa aprimorar as habilidades universitárias, né, na extensão. Entendi. São muitos projetos, né, minha gente? A gente não conhece todos. Eu já tinha escutado falar alguma coisa, pelo menos só do nome, e queria que você tivesse me explicado um pouco e pedir para você me explicar para conhecer um pouco mais, né? Então, parabéns, realmente o projeto é maravilhoso. Eu adoro trabalhar com educação e saúde, como eu já falei, ainda mais com as gestantes, né? Muito, muito interessante. É um momento em que elas estão à flor da pele, é um momento em que as dúvidas aparecem assim, à torta e à direita, como diz. Então, é um projeto maravilhoso. Que bom que eu tive a oportunidade de conhecer. Pronto, finalizei minha parte. Gente, foi muito gratificante ter todos vocês aqui nessa sala, nesse domingo de manhã. Parabenizo a todos pelos trabalhos muito maravilhosos, como o Luiz falou, muito relevantes, cada um com uma temática, uma vivência, bem diferenciada. Então, é muito importante ter essa presença de vocês nesse momento aqui. Gostaria de agradecer a Luíse pelo aceite de ser avaliadora do nosso evento. Sei que é difícil conciliar a vida de residente, de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, então muito obrigada também. Sim, com certeza. Eu que agradeço ao evento por ter me convidado. Foi um desafio, como você diz, né? São muitas horas semanais para pagar, mas com certeza foi muito enriquecedor, porque eu pude conhecer os trabalhos, pude conhecer tudo assim, né, que está sendo feito. Então, é muito bom para a gente mesmo, como avaliador, para a gente se enriquecer, né? Quanto aos temas que estão sendo feitos nesses eventos. Então, parabéns a todos, vocês foram ótimos. Continuem assim, produzindo, tentando melhorar cada vez mais, né? Se reinventando, porque a enfermagem é isso. Eu queria saber se a gente podia tirar uma fotinha, né? Se pode. Todo mundo ligar a câmera, se possível, para a gente fazer. Se possível. Aí você tira, Zira, porque eu sou meio... Aí você me manda, tá bom? Tá certo. Se ninguém quiser... Pronto, tá aparecendo, pessoal. Já ia dizer, não, se não quiser também, não tem problema. Pronto. Eu tirei aqui um print da tela, deu para aparecer todo mundo. E a gente agradece muito essa oportunidade de estar aqui com vocês e não desistam da vida mesmo de pesquisar, eu sei que é difícil, mas é isso aí, vocês estão no caminho certo desde o início. Obrigada, viu, a todos. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.